Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marx e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre a razão do grande surto e nostalgia que tem tomado conta do público e da internet nos últimos dias e na verdade já vinha se formando desde o anúncio oficial de que esse projeto ia se realizar, que era algo que todo mundo julgava impossível devido às divergências de quem está envolvido nesse projeto agora que conseguiu se juntar e trabalhar em prol, e todo mundo ficou animado querendo saber qual seria o resultado, em parte porque tem muito apego ao que originou essa franquia, e em parte porque queria ver o que eles fariam em cima dos pilares erguidos pelos dois filmes anteriores. É claro que eu estou falando sobre Camp Rock 3. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui, para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. A premissa de Camp Rock 3 vai se pautar no Connect 3, a banda que a gente conhece desde do primeiro filme, que é formada por Shane, Jason e Nate, voltando ao Camp Rock em busca de novos talentos ali para serem o ato de abertura da próxima turnê deles, visto que a banda que ia fazer isso cancelou e eles agora precisam encontrar um novo artista ali para abrir o show deles. Então eles decidem fazer isso no acampamento, buscando artistas ali dentro daquele lugar onde eles se conectaram com a música, onde eles descobriram a paixão e o talento deles. Então eles acham que o Camp Rock é o lugar certo para encontrar esse ato de abertura. Então, nesse contexto, nós vamos ver a banda retornar ao acampamento e anunciar uma competição entre os campistas ali, para que o melhor, o que se destacar mais, que passar pelas etapas da competição, abra o show deles. Essa competição se dá através de 3 desafios. O primeiro é uma audição, o segundo é um teste de dança e o terceiro é o jam final. E o anúncio dessa competição deixa os campistas bastante animados. E por falar neles, nós temos uma nova geração que vai ser responsável por levar o legado do Camp Rock adiante, e esse novo filme vai se focar em apresentar esses novos personagens, que são agora os protagonistas dessa história. E aqui nós conhecemos Sage, que é uma garota que sonha em ser uma cantora de sucesso, o irmão dela, Desi, que é um músico que também tem muito talento e é apaixonado por música, Fletch, que é o típico bad boy ali, que tem problemas e que tem umas atitudes questionáveis. Todo mundo conhece ele por uma má reputação que ele tem, mas que também gosta muito da música, que toca violão muito bem, que se conecta muito com as músicas que ele escreve, com que ele compõe, e fala dos sentimentos dele através delas. Temos Rosie, que é uma violoncelista muito talentosa também, mas que se reprime bastante pelas expectativas que os pais colocam nela, de que ela seja uma artista de música erudita e que ela nunca saia desse plano que foi traçado para ela. Então, por essa razão, ela se sente meio frustrada, ela quer explorar outras áreas da música ali, e talvez o Camp Rock seja a oportunidade que ela tem para fazer isso, para sair dessa zona de conforto dela. E Cliff, que é um baterista bastante talentoso, mas que também vem a ser o alívio cômico do filme, porque ele está sempre se colocando em situações complicadas, sempre se atrapalhando ali. Então é nesse quinteto que o filme vai focar. Eles são os personagens principais aqui. A gente vai girar em torno da competição, mas principalmente em torno desses 5. Então o filme vai girar em torno dessa competição, mas principalmente deles 5, tendo que se enfrentar e competir um com o outro até o jam final, pela chance de realizar esse sonho, alcançar essa oportunidade de abrir o show do Connect 3.
quando saiu o anúncio oficial de que Camp Rock 3 estava em produção, eu fiquei apreensivo. Porque mexer com o legado de uma franquia que se popularizou tanto entre o público do Disney Channel ali no final dos anos 2000 era uma coisa que poderia dar muito errado. Principalmente se você tinha toda uma geração de novos personagens que precisariam ser apresentados para que essa franquia continuasse tendo fôlego para ir adiante. E nem assim era garantia de que fosse funcionar. Mas conforme foram saindo trechos e trailers e cenas, eu fui ficando mais otimista, ouvi algumas músicas da trilha sonora e eu percebi que elas realmente remetem às músicas que a gente conheceu ao longo do Camp Rock 1 e 2, tem aquele mesmo espírito, aquela mesma vibe. Então eu fui confiando, fui ficando mais otimista e abrindo os braços para receber o que eles iam nos entregar com essa sequência. E eu devo dizer que o saldo foi positivo, não foi tão ruim quanto eu achei que fosse ser inicialmente. Porque aqui nós temos uma nova geração de campistas que tem carisma. Ou seja, todos os 5 personagens que detêm o foco da narrativa funcionam muito bem. Você se apega a eles, você torce por eles, gosta de acompanhar a jornada de cada um. E isso já é meio caminho andado. E eu falo disso individualmente e como grupo. Porque Sage é uma protagonista que me conquistou, principalmente pelo fato dela ir para fora da curva do que se espera de uma protagonista de um filme do Disney Channel, porque quem cresceu consumindo produções do Disney Channel como Camp Rock 1 e 2 e a trilogia High School Musical, sabe muito bem que existia um padrão para a mocinha dos filmes ali que se enquadravam justamente em ser a boa garota perfeitinha que nunca erra, que só quer fazer o bem. E Sage não é exatamente assim. Ela é uma menina ambiciosa, ela tem os objetivos dela, ela deixa isso claro. Por vezes ela toma atitudes que não são muito legais, que podem magoar outras pessoas em nome do benefício dela, em nome do sonho dela. E isso faz dela uma personagem mais dúbia do que as que a gente já está acostumado a ver. E isso me conquistou porque percebe-se que eles estão atualizando os arquétipos. Eles finalmente entenderam que não existe ninguém tão perfeitinho quanto as mocinhas que eles colocavam nos filmes antigamente. Nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% mal. As pessoas vão errar. E claro, Mitty também não era tão perfeita assim. Vamos lembrar que no primeiro filme todo o plot acontece por causa de uma mentira que ela contou. Mas aqui a gente tem uma complexidade maior na personalidade de Sage. Ela não conta uma mentira só, ela simplesmente tem dentro dela ali aquele desejo, aquela gana de se tornar famosa, de fazer sucesso na carreira musical dela. E ela faz de tudo para conseguir isso. Ela não quer se distrair, ela não quer se apegar a ninguém, porque ela sabe que é uma competição e ela quer ganhar. E isso faz dela uma personagem mais crível aos olhos do público. E eu gostei bastante disso. Assim como também gostei de Desi, que é o irmão dela, e a relação que os dois têm, que é meio conflituosa. Eles têm ali pontos de vista conflitantes, eles discordam em alguns pontos. Sage teve atitudes que magoaram Desi e por isso ele tem ali algumas questões com ela e a gente vê eles trabalhando isso no decorrer do filme, através também da dinâmica que eles têm dentro da competição, que foi algo que também favoreceu muito os personagens. Fletch também é o protagonista masculino ali, o interesse romântico de Sage, e a gente vê que o filme pinta uma coisa dele e depois vai desmoronando esse personagem, desconstruindo ele para reconstruir ele de uma forma totalmente nova. A impressão que a gente tem dele não é exatamente aquilo que ele é, e a gente vai aprendendo isso conforme vai conhecendo ele. Rose também tem as questões dela relacionadas às expectativas que os pais colocam nela, de querer que ela seja uma artista de música clássica e ela ter os desejos próprios, e isso está fazendo com que ela se sinta mal pelo medo de desapontar os pais e ao mesmo tempo querer explorar outros caminhos também no que diz respeito ao talento musical dela. E Cliff, que tem os problemas de integração dele ali, que começa como um alívio cômico, em que a gente acha que ele vai se resumir apenas aquilo, mas que no decorrer da história também tem os desabafos dele, tem as questões, coisas que ele percebe a respeito de como as pessoas enxergam ele ou interpretam ele. Então, temos esses personagens aqui tendo suas personalidades exploradas, de certa forma, mas eu ainda sinto que o filme poderia ter ido além com isso. Mas isso não se deve ao trabalho dos atores que não souberam explorar isso direito. Não, de maneira nenhuma. O que eu sinto que aconteceu aqui foi que o roteiro foi muito enxuto para tudo que ele precisava abordar nesse filme. É um filme que tem, sim, o foco central em Sage e em Fletch, principalmente,
mas que são 5 personagens ali que têm destaque. Todos eles têm questões individuais que em muito se assemelharam, para mim, a Lemonade Mouth, onde cada um dos integrantes tinha ali suas questões, mas que aqui o filme não dá tempo suficiente para que isso seja desenvolvido. Nós temos a apresentação das questões, cada um tem ali seus temores, cada um tem ali seus dilemas, mas que o filme não tem tempo suficiente para desenvolver cada um deles. De maneira que eu acho que Camp Rock 3 se beneficiaria em muito de mais uns 15 minutos na duração dele. Se esse filme tivesse fechado ali com 1h50, tava ótimo. Dava para trabalhar mais cada um dos personagens de maneira satisfatória. Porque temos a competição acontecendo. Temos todas as questões dos personagens. Temos que fazer com que eles se integrem como um grupo de protagonistas ali. Tudo isso dentro de 1h30 de filme. Então, eu sinto que ele deixa a desejar nesse sentido. Dava para ter expendido um pouco mais de tempo para explorar mais essas nuances desses personagens, e mais além com essa história, e fazer um filme mais competente no que diz respeito ao roteiro e à progressão narrativa dele. Sobre as músicas, eu devo dizer que eu gostei da trilha sonora desse novo filme. As músicas originais são legais, elas realmente, como eu já disse, têm a vibe dos filmes de Camp Rock. Você consegue relacionar as músicas apresentadas nesse filme com as músicas apresentadas nos 2 filmes anteriores, então isso para mim foi um ponto positivo. Gostaria de destacar aqui My Own Drum, que é a música de Cliff para o jam final, que foi a música que eu mais gostei. Eu fiquei repetindo depois Bounce to the Beat por causa dessa música. Cada música que os personagens apresentam no decorrer da narrativa dizem muito a respeito do estilo deles, então o filme brinca bastante com essa pluralidade de gêneros musicais aqui, com esses estilos diversos que a gente tem a partir da personalidade de cada personagem que essa narrativa segue aqui. Então eu gostei de como eles fizeram isso aqui também, que remete muito ao que a gente via nos outros filmes no que diz respeito a ter rock, hip hop, pop. Então esse filme traz isso de volta de uma maneira muito fiel ao que a gente já via na franquia anteriormente, e ainda traz algumas releituras das músicas que a gente conhece dos outros filmes. Então tem momentos aqui em que a gente vai ter músicas de Camp Rock 1 e de Camp Rock 2 e que fazem com que a gente sinta a nostalgia pegar a gente através dos ouvidos. A gente tem Play My Music, a gente tem Start the Party, a gente tem It's On, a gente tem We Rock nesse filme aqui. Então, eles sabem mesclar o novo com o antigo para trazer uma trilha sonora que fique marcada no fandom. Entretanto, eu acho que eles deveriam ter dividido melhor as músicas no decorrer do filme aqui. Porque a gente tem música no começo, aí o meio fica ali meio focado na história, e o final é que a gente retoma ali porque precisa de música nas apresentações que os personagens vão fazer. Então, não é como a gente via em Camp Rock 1 e Camp Rock 2, onde no decorrer de todo o filme a gente tinha apresentações musicais ali, a gente tinha canções para serem introduzidas na história. Aqui eles não souberam dividir muito bem. A gente tem a música e para desenvolver a história, e depois mais música para concluir. Então, dava para ter montado melhor uma estratégia aí de encaixar os números musicais no decorrer do filme todo. E falando sobre músicas dos filmes anteriores, elas não são a única coisa que a gente tem de Camp Rock 1 e 2 nesse filme aqui, porque nós temos referências a momentos dos outros filmes que acabaram se popularizando na internet. A gente sabe que Camp Rock gerou muitos memes aí, que muita gente conhece o filme através dos memes, e aqui eles souberam fazer do limão a limonada, porque eles aproveitaram esses memes para dar uma piscadela pro público ali. Então a gente vê que eles usufruíram disso para brincar com o público também através do filme. E nós, obviamente, temos o retorno de alguns personagens dos filmes anteriores, como é o caso do Connect 3, como eu já mencionei, que é interpretado pelos Jonas Brothers, que retomam aqui o papel de Shane, Jason e Nate, e assumem a produção executiva do filme, junto com Demi Lovato, que também faz uma pontinha aqui como Mitch, e que fazem com que o público sinta ainda mais nostalgia vendo todos eles em cena ali mais uma vez. E outra personagem que retorna para esse filme é Connie, que é a mãe de Mitch, que aqui assume a direção do acampamento, que me deixou com a dúvida, porque a gente sabe que ela era cozinheira do Camp Rock e agora ela assume a direção, e eu fiquei perguntando para mim mesmo, tá, mas o que aconteceu com o Brown? Porque ele é o dono do acampamento, por que ele largou a diretoria e botou Connie no lugar? Eu acho que eles poderiam ter respondido essa questão aqui, mas não foi
o caso não teve nenhuma justificativa, ela simplesmente é a diretora e é isso e a gente tem que aceitar. Mas voltando a falar da participação de Demi, eu sei que era um grande mistério, tinha muita gente se perguntando se ela ia reprisar o papel de Mitty, e eles fizeram suspense com isso, mas acabou que antes mesmo da estreia do filme já foi confirmado que ela estaria presente, mas todo mundo já esperava que fosse só para uma pontinha, e é o que de fato acontece aqui, ela aparece só no final do filme, mas eu acho que eles poderiam ter colocado ela no número musical final, já que a última música do filme é We Rock, e a gente tem o Connect 3 cantando junto com os 5 personagens novos ali que a gente teve ao longo desse filme, então ela poderia estar presente ali, mas a gente não teve isso, e é realmente uma pena, porque foi uma chance desperdiçada que eles tinham de colocar o Connect 3 junto com o Mitty nesse filme aqui cantando novamente. Mas como nem tudo está perdido, nós temos a deixa para uma sequência aqui, porque temos um diálogo breve entre Shane e Mitty no final do filme, onde eles estão falando sobre esses novos campistas, e Shane propõe a Mitty nessa mesma época, no ano que vem, e ela confirma. Então, dá para perceber que eles estão estudando a possibilidade de um Camp Rock 4 caso esse aqui faça sucesso. E a gente sabe que vai, porque todo mundo estava esperando esse filme. Quem cresceu com o Disney Channel estava ansioso para assistir esse filme. O que me deixa mais otimista, porque eu sinto que assim a gente vai ter mais tempo com os novos personagens para desenvolver as questões deles, e eu vou gostar muito de ver isso, porque eu genuinamente me apeguei a cada um deles, principalmente depois do momento em que eles são colocados ali naquele ônibus para se integrarem, e é nesse momento que eu sinto que a dinâmica deles como grupo cresce, e é aí também que eles como personagens individuais também têm a chance de se apresentar melhor ao público, coisa que até aquele momento o filme tinha deixado só na superfície. Aí, nesse momento, a gente mergulha mais um pouco, mas dá para ir mais fundo ainda, principalmente no que diz respeito a Cliff, porque eu acho que seria muito bom se eles explorassem esse personagem para algum tipo de neurodivergência dentro do enredo, porque foi essa a impressão que eu tive dele logo no início do filme, e eu achei que eles iam desenvolver algo a respeito disso, até porque tem atitudes dele, falas dele, que remetem bastante ao comportamento de pessoas que têm algum tipo de neurodivergência, mas não foi o caso. Então pode ser que futuramente, em um novo filme, a gente tenha uma exploração maior disso, e eu gostaria de ver Camp Rock trabalhando esse tipo de questões, até porque Cliff é um personagem que eu gostei bastante no filme. Mas na verdade, eu me agradei verdadeiramente do trabalho de todos os atores aqui. Lemani Segura é excelente como Sage, Hudson Stone também como Dez, e a dinâmica que eles têm juntos é ótima. Malakai Barton como Fletch também é uma estrela aí do Disney Channel, já está em várias produções, e aqui ele assume um protagonista de maneira muito competente e muito satisfatória dentro da proposta de um filme do Disney Channel. A gente sabe que a gente tem que colocar o crivo da gente no nível que eles conseguem entregar nas produções. Lumi Pollack como Rosie também é ótima. Casey Trotter como Cliff é um destaque, como eu já falei, é um personagem que eu gostei muito. Então, esse quinteto aqui me agradou bastante no filme. E outra personagem que eu gostei muito no filme, mas que não tem muito destaque porque não está muito integrada na competição, é a personagem de Brooklyn Pitts, que é Kelly, que é amiga de Sage, que é ali possivelmente interesse romântico de Desi também, e que está sempre ajudando eles ali, mas que fica um pouco mais reduzida, mais de escanteio em relação aos outros personagens. Mas eu espero ver mais dela, se esse filme conseguir de fato uma sequência, porque ela também tem carisma, é uma personagem muito legal e divertida. Porém, já não posso dizer a mesma coisa da personagem de Ava Jean, que é Mary, que vem aqui a fazer o papel da vilã do filme, mas que não tem desenvolvimento suficiente para assumir esse papel da maneira que se deve. Ela não chega nem perto de ser o que Tess era. Obviamente, a gente sabe que Tess era uma vilã caricata, mas essa aqui é muito mais caricata do que Tess. E as armações dela são bobas. Tudo que ela faz para tentar prejudicar os personagens principais é muito idiota. As ideias que ela tem, ela faz uma guerra ali de tinta, de argila,
na oficina meio sem sentido, só para mostrar ali que tem uma rivalidade entre eles, que ela tá com raiva pelo que aconteceu no segundo desafio, e depois ela vai e posta um vídeo sabendo que é proibido, que filmem coisas dentro do Camp Rock porque a competição é sigilosa, e ela vai lá e grava, e é a coisa mais fácil do mundo de descobrir, porque a gente sabe que existe IP, e principalmente porque ela quer que a culpa recaia entre um dos 5 participantes ali, e é óbvio que se ela filma alguma coisa de fora, essa pessoa vai aparecer e todo mundo vai saber que não foi ela que filmou aquilo ali. Então é um plano idiota, é uma personagem que não precisaria existir para a narrativa fluir da forma que flui, então foi totalmente dispensável. Esse filme não precisava dessa vilã. Ela tá aqui só massificando o elenco e tomando tempo de tela que poderia ter sido destinado a outra coisa. Mas no apanhado geral, Camp Rock 3 me agradou, atacou minha nostalgia, mas ao mesmo tempo eu consegui desvincular isso dos outros 2 filmes e analisar essa obra aqui como uma coisa independente da franquia, e de qualquer forma ela conseguiu atingir objetivos aqui. Tem questões a serem trabalhadas, a melhorar, não acerta em tudo, mas no que acerta ele faz bonito, tá bem colocado ali, tudo funciona dentro da proposta do filme, no sentido de apresentar uma nova geração e de trazer o legado para se integrar com o que a gente tem de novo nesse filme aqui. Então, é sim um saldo positivo. Eu terminei o filme feliz com o que eu vi, então isso já significa que tá valendo para mim. E tá tudo certo. Quero muito ver mais sobre esses personagens. Espero sim que tenha um Camp Rock 4. E se tiver, vou conferir também. Ainda mais otimista do que eu estava quando dei play nesse filme aqui. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Camp Rock 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui no Noir, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte, chama que a gente traz aqui os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter meus vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, que agradeço por ter me seguido até aqui. Aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!